Boa noite, estamos novamente online para a formação sobre fé política. Vamos iniciar este nosso encontro invocando a presença de Maria, nossa Mãe, Senhora Aparecida, que possa nos ajudar a compreender o nosso papel de cristãos, cidadãos, pessoas que têm uma missão para cumprir, a missão de anunciar o Evangelho através da realidade deste mundo, em particular através da política. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Nos encontros passados, a gente viu, sobretudo, os princípios e os valores que a doutrina social da Igreja apresenta e que são as ferramentas de base, a partir da qual a Igreja se coloca no mundo para exercitar a sua missão, então orientando depois os cristãos a como lidar com a realidade da sociedade, com a sua organização, com tudo aquilo que somos chamados a realizar, a construir a sociedade junto com os demais, valorizando aquilo que vale, né? Este é sempre o ponto de partida. O que vale realmente? Quais são os valores verdadeiros que a Igreja oferece à humanidade para dar certo, para que a vida seja plena, seja bonita, seja verdadeira? Então, o que vale são os valores. Esses valores são o dom mais precioso que Jesus nos dá, através da sua própria vida, através de tudo aquilo que a palavra de Deus depois nos faz compreender sobre a vida do ser humano. Nesse tempo, então, a partir de tudo isso, também a partir da reflexão das pessoas que nesse tempo fui escutando, das perguntas, das reações, a partir de tudo isso, achei bom retomar, aliás, não tanto retomar, mas explicar melhor alguns pontos importantes sobre o que realmente se entende na relação entre fé e política, quais são as relações que a Igreja entende para que esses valores e os princípios da doutrina social depois sejam instrumentos concretos na política. Nesses dias, a CNBB, a Conferência Episcopal do Brasil, publicou uma nota falando sobre o problema da manipulação da religião. Então, isto quer dizer que não está claro para as pessoas qual é realmente esta relação entre fé e política. Existe bastante confusão, existe até esta manipulação. Então, vamos tentar explicar melhor o que a CNBB quer dizer. Aliás, eu vou tentar rapidinho procurar a nota da CNBB. A gente soltou ela na paróquia alguns dias atrás. É um texto bastante breve, muito sucinto, que faz menção, né, a esse problema da manipulação da religião. Então, enquanto carrega, eu queria
Então, nota da presidência da CNBB. A partir do trecho da palavra, é importante evidenciar, destacar que toda nota da igreja, qualquer nota oficial da igreja, ela pega um pequeno trecho da palavra de Deus como inspiração. Existe um tempo para cada coisa. O Eclesiástico 3, capítulo 3, versículo 1. Esse é o trecho que foi escolhido como luz para esta nota. Existe um tempo para cada coisa. Então, lamentamos, neste momento da campanha eleitoral, a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. Desse modo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lamenta e reprova tais ações e comportamentos. A manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do Evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados em nosso Brasil. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e com o Evangelho. Ratificamos que a CNBB condena veementemente o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de sua campanha eleitoral. Convocamos todos os cidadãos e cidadãs, na liberdade de sua consciência e compromisso com o bem comum, a fazerem deste momento oportunidade de reflexão e proposição de ações que foquem na dignidade da pessoa humana e na busca por um país mais justo, fraterno e solidário. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente. Dom Mário Antônio da Silva, arcebispo de Cuiabá, segundo vice-presidente. Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião de Rio de Janeiro, secretário-geral da CNBB. Então, esse é um texto bem curtinho. Ele tem 2 pontos fundamentais. E a partir desse trecho, existe um tempo para cada coisa. Então, o fato que candidatos não usem momentos especificamente religiosos para apresentar sua proposta e angariar votos. Momentos especificamente religiosos significa tudo aquilo que tem a ver com a liturgia da igreja. Durante a liturgia não é permitido, não é justo, não é correto apresentar candidatos, apresentar propostas específicas de candidatos e tentar convencer as pessoas de votar no determinado candidato. Isto é um modo de entender a relação fé-política específico da Igreja Católica, coisa que não acontece, por exemplo, entre protestantes evangélicos no geral. Para eles, muitas vezes, ainda que nem sempre, tem vários evangélicos que também têm uma postura parecida com a Igreja Católica. Para eles é muito normal ter durante momentos religiosos, então cultos, encontros, ter candidatos que fazem mesmo campanha eleitoral. Para eles, os próprios pastores, os vértices, as lideranças evangélica, ela tem os próprios candidatos, convida os fiéis a votar estes candidatos. Muitas vezes até isso
vários pastores e fiéis evangélicos se tiveram que tomar posição diferente, dizendo, mas nós somos até obrigados a votar em determinados candidatos porque o pastor está mandando fazer isso. E, infelizmente, esta postura tipicamente evangélica nunca foi postura católica. Infelizmente, temos que, e por isso a nota foi escrita, né? Existem padres que durante a missa falam de determinados candidatos, pedindo às pessoas de votar esses candidatos, trazendo dentro da liturgia determinadas razões, né? Por conta disso, por conta daquilo, por conta dessa situação, vocês devem votar tal candidato. Né? Existem dentro do clero católico padres que se comportam assim, então, assumindo um comportamento reprovado pela Igreja, que nunca deveria ser feito. Este é o primeiro ponto. Da mesma forma, claro, quando se fala que candidatos não façam isso, se entende também que alguém faça isso por conta deles. Não se trata simplesmente de convidar determinado candidato durante uma celebração e dar a palavra para ele, mostrar que eu estou dando apoio, fazer com que os fiéis possam dar o consenso a este fiel porque ele está na igreja, do lado da igreja, porque ele está defendendo a igreja. Né? Isto não deveria ser feito. Também, na ausência de candidatos, sobretudo, se imaginem, candidatos que, pela agenda da campanha, eles nunca poderiam estar fisicamente presentes. Mas então, alguém se encarrega de representá-lo, né, de apresentar as propostas deles e tal. Tudo isso não pode ser feito durante a liturgia, no sentido que a liturgia não pode ser usada como suporte para isso, né? Esse é o ponto. Aqui está a manipulação. Eu estou usando um momento litúrgico, então uma autoridade espiritual, para falar e propor uma determinada proposta política. Isto é manipulação da religião, porque estou usando uma autoridade espiritual para sustentar uma proposta política. Ainda que seja boa, legítima, ainda que esteja tudo bem, ainda que pode ser até que aquele candidato seja realmente católico, seja uma pessoa legal, seja alguém que defenda realmente de forma correta princípios, valores, não importa. Não é a bondade do candidato que faz com que a minha fala seja autorizada, né? Independente de quem é o candidato e de quem representa, de qual é o seu programa, né? A Igreja entende que há uma independência muito clara entre o âmbito da fé e o âmbito da política. A fé me dá a compreensão da vida, como eu assumo a minha vida, quais são os meus princípios, os meus valores, as minhas responsabilidades, a minha missão. A fé me ilumina como pessoa, me dá clareza sobre quem eu sou, qual é a minha missão, o meu lugar e a minha responsabilidade no mundo. A política é a dimensão do fazer acontecer o bem comum, junto com a sociedade como um todo. Então, junto com pessoas que não são católicas, que não são cristãs, que são
pessoas que têm outro entendimento, que têm outra forma de pensar, outros valores. Mas a política é esta convivência humana para cuidar do bem comum. E a igreja convida os cristãos a participar. A política, no sentido de não deixar lugar simplesmente para os outros decidirem para nós como governar o país, como gerenciar o bem das pessoas, os bens, mas participar. Participar de uma forma democrática, então não de uma forma autoritária, no sentido, vocês não sabem de nada do que é o bem, somente nós sabemos, então vocês são excluídos. Não é esta a forma autoritária, não é uma forma, a política é coisa do mundo, então nós não nos importamos com isso, a gente fica aqui dentro da igreja e pronto. Também não é isso, esse descompromisso com a realidade do mundo. É um compromisso na liberdade, na democracia, no respeito da consciência das pessoas e da responsabilidade. Então, todo mundo tem direito a se manifestar, todo mundo tem voz para isso. E a igreja simplesmente confia que a sua proposta é muito boa. É tanto boa, né? Tanto maravilhosa, que a igreja não se preocupa de ter que impor isso aos outros. Ela confia na bondade em si da sua proposta e a oferece com toda a liberdade, sem nenhuma constrição, sem nenhum autoritarismo, sem nenhuma senso de superioridade. Ela oferece de graça. Assim como Jesus fala, de graça recebeis, de graça deveis dar. Depois, voltamos na nota. A CNBB condena veementemente, né, uma palavra bastante pensada nesse sentido, o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de sua campanha eleitoral. Esse aqui é um ponto bastante sério, né, porque aqui se vê quanto a igreja não tem medo de se declarar diferente da mentalidade evangélica no geral. Aqui, é claro, ratificamos que a CNBB, isto é, o magistério da igreja, condena veementemente o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de sua campanha eleitoral. No sentido, quando eu uso o nome de Deus, invocando a religião, invocando a minha pertença religiosa como ferramenta da minha ação política, aqui a igreja fala, não é assim que se faz, não é dessa forma. Nós somos tão acostumados a ver os políticos evangélicos lá no Congresso falar de política, falar do discurso político misturado com o discurso religioso, que o católico acabou se acostumando com isso, achando que isso é justo, é normal, é algo que o católico teria que fazer. Mas não é assim. Parece uma coisa fora de cogitação. Como é que eu não deveria usar o nome de Deus para me dizer que sou cristão, que então, como cristão, estou na política e que tudo aquilo que eu estou fazendo na política, eu estou fazendo em nome de Deus.
Exatamente. Não é assim que funciona. Esta é outra forma de manipulação da religião. Por quê? Por quê? A nota da CNBB não explica o porquê, na realidade. Porque, como dizer, o magistério da igreja, ele escreve, ele se expressa nas notas, imaginando que o católico conhece a doutrina da igreja e conhece a doutrina social da igreja. Porém, claro que isto não corresponde à realidade. Precisaria, então, um texto, talvez, ou em outros momentos, precisaria que os bispos tirassem um tempo para, cada um até na sua própria diocese, ler esta frase, ratificamos que a CNBB condena veementemente o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de sua campanha eleitoral. Não sei se as pessoas, quando leram esta nota, se deram conta desta frase. E se o clero se dá conta disso. Se o clero é capaz, muitas vezes, de explicar o sentido desta frase, quando até durante a missa incita as pessoas a votar de uma determinada forma por conta da religião. Porque a igreja acredita tal coisa, tal outra, então você deve votar em tal candidato. A manipulação da religião se tornou tão corriqueira, um costume tão enraizado nas pessoas, que parece tudo normal. Mas não é assim. Então, como o político católico deveria se comportar? De que forma? Como é que um cidadão que se diz católico deveria se comportar na política? Será que eu não posso usar o nome de Deus? Será que a igreja virou de cabeça para baixo, está falando absurdos? Por quê? Diante desta nota, diante das colocações das pessoas, eu percebi que realmente falta uma base de compreensão muito grande sobre o pensamento da igreja a respeito de fé e política. As duas coisas, a ligação entre as duas coisas não está clara. Então, a ligação entre fé e política é vivida de uma forma errada, distorcida. A fé manipula a política e a política manipula a fé. Esse é o problema. A igreja está muito atenta que a fé, o acreditar, o ato de fé, permaneça puro, no sentido que a minha fé não acabe sendo influenciada por discursos políticos, por interesses, por ideias que estão no mundo da política. Porque se eu não consigo entender esta relação fé-política, o primeiro prejuízo que vai acontecer é que a fé se corrompe. A fé perde de autenticidade. E eu não me dou conta disso, porque acho que está tudo bem. Acho que está certo, acho que aquilo que estou fazendo é até vontade de Deus, é aquilo que Deus quer, aquilo que a igreja até ensina, porque
aqui muita gente está se colocando, né, nas suas falas, como se fosse a voz da igreja. A igreja fala, a igreja acredita, a igreja isso, a igreja aquilo, tal, e vai fazendo um discurso religioso que não está em pé em nenhum momento, no começo até o fim, não está em pé. A fé se vê claramente que está corrompida por discursos políticos, por ideias políticas. E a pessoa tem, né, toda a razão, né, ela fica se fechando numa atitude extremamente rígida, dizendo: é isso mesmo, quem pensa o contrário é inimigo da igreja, é um herege, é contra Deus, sei lá o que, é até um servo, né, de Satanás, e coisa desse tipo. Mas o ato de fé da igreja se perdeu. Então, esse é o grande perigo que está acontecendo. Aliás, infelizmente, as nossas comunidades estão vivendo uma turbulência enorme por conta desse problema. O ato de fé foi perdido ou está seriamente ameaçado por conta desta influência de ideias políticas na fé. Porque fé e política não estão na relação certa, né? A política está dominando o pensamento da fé. E depois, pensamentos da fé, crenças religiosas, geralmente sentenças religiosas, os famosos dogmas, as famosas proposições da igreja. A igreja acredita tal coisa, né? Uma proposição e todo mundo sabe o que é, pelo menos literalmente. Então, proposições doutrinárias, elas acabam engolindo a política. Essa é outra manipulação que está acontecendo. A igreja fala A e a política tem que falar A. Pronto, acabou. E tem que ser assim. Esta é uma manipulação. Uma doutrina está engolindo a política. Ou alguém tenta fazer isso. Alguém tenta convencer as pessoas que a igreja pensa a política desse jeito. Isso é manipulação. Isto é usar a religião como ferramenta de campanha eleitoral. Eu uso a doutrina da igreja como uma ferramenta para a minha campanha eleitoral. Isto diz a CNBB, o magistério da igreja no Brasil, que fala, de acordo com o magistério universal da igreja, condena veementemente tudo isso. Então, voltamos, a política não pode engolir a fé, o ato de fé. E a doutrina não pode engolir política. Por isso a igreja fala dessa forma, condena veementemente, porque senão acontece isso. Fé política tem que ser entendida do jeito certo,
senão acontece aquilo que os evangélicos fazem o tempo todo. E a crença religiosa dos evangélicos, muitas vezes, ela é uma expressão de interesses políticos. E ideias religiosas evangélicas são instrumentos políticos. Isso acontece no Brasil. No Brasil e em muitos outros lugares. Não é isso que a igreja quer que aconteça. A igreja jamais vai aceitar que o ato de fé seja manipulado ou seja manipulador depois. Tudo isso parece muito desconhecido entre os cristãos, entre os católicos. Claro, entre evangélicos, isso não faz sentido porque eles não têm a mesma compreensão da relação fé política que a Igreja Católica tem. Então, tudo bem, eles pensam que o cristianismo tenha que ser vivido assim. Eles são livres de pensar assim. A gente não vai procurar evangélico e dizer você é ruim porque você pensa assim, porque você faz assim. Jamais. Jamais. Mas a igreja para si mesma fala, jamais vou fazer isso. Jamais. Que seja claro. Mas como nós temos que entender, então, esta relação fé e política? Esse é um problema muito sério. É um problema como conseguir ajudar as pessoas a entender isso, sem achar que estou falando absurdidade, porque tenho certeza que muitos, se estão escutando aquilo que eu estou dizendo, estão tirando o cabelo da cabeça, dizendo, esse padre está falando absurdos, está excomungado, está dizendo o pior que se possa pensar. Na realidade não, eu estou simplesmente comentando a nota da CNBB. O magistério da igreja no Brasil, o único magistério autorizado a falar sobre essas coisas. Então, ratificamos que a CNBB condena veementemente o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de sua campanha eleitoral. E, claro, depois de sua atuação política como um todo, porque a campanha eleitoral é um elemento de uma ação política. E aqui está se falando de campanha eleitoral porque a nota está falando desse momento, do segundo turno das eleições. Então, o momento político é campanha eleitoral, mas é claro que o uso da religião como ferramenta por parte de um candidato em qualquer área, em qualquer momento da sua atuação como político. Como candidato, então, se propondo para ser eleito e como eleito. Depois, com o seu cargo que lhe foi entregue. Então, como deputado, senador, prefeito, vereador, presidente, governador, qualquer cargo na administração pública, na ordem civil, qualquer juiz, policial, professor de escola,
tudo médico, tudo aquilo que eu posso assumir em nível público tem um valor político, tem uma responsabilidade política, social, claro, muito diferente de acordo com o cargo que for, mas tem a mesma raiz. Eu estou assumindo uma responsabilidade pública. Então, naquela responsabilidade pública, eu não devo usar a religião como uma ferramenta. Nunca. Jamais. Este é o ponto. E aí? O que tem que fazer então? Como é que funciona? Para entender um pouquinho melhor, a gente tem que voltar no tempo. Porque a igreja, na realidade, mudou de ideia sobre esses assuntos. Então, para entender por que a igreja pensa assim hoje, a gente precisa começar a olhar o que a igreja pensava no passado, o que a igreja fazia no passado. E ali, vendo a história e aquilo que a igreja foi entendendo sobre si mesma, o seu papel entre fé e política. Então, vamos tentar fazer uma coisa super breve, mas clara, pontos fundamentais. Jesus, os apóstolos, comunidades primitivas, os cristãos estão em pequenos grupos no meio do Império Romano opressor, que considera os cristãos bandidos, religião ilícita, dignos de morte. E a igreja nasce desse jeito. Ela vai crescendo até conquistar o coração das pessoas, até o coração dos perseguidores, dos romanos, do vértice do poder imperial, até que um imperador, Constantino, ele vai querer se tornar cristão. Então ele vai dizer: chega de perseguir os cristãos, eu mesmo quero ser cristão. E então os cristãos são bem-vindos no império. E aí, a partir dali, depois, o império vai dizer: agora o império é cristão, e a religião cristã é a religião imperial, é a religião dos dominadores. Não é mais uma religião perseguida, virou a coisa. E ali nasceu o Sacro Romano Império. Um império que tinha o cristianismo como religião. Isto foi, desde aos pouquinhos, foi se constituindo tudo isso, desde Constantino, 300 anos depois de Jesus, mais ou menos. Ele foi, décadas depois de décadas, foi se constituindo. A gente não vai explicar todos os detalhes, mas o Sacro Romano Império, o império cristão, uma teocracia. A igreja foi uma teocracia por séculos, em que a religião definia o funcionamento do Estado, o Estado entre aspas, do Império, porque a palavra Estado não existia no sentido que temos hoje.
E para os cristãos estava tudo perfeito, né? Para a própria igreja tinha que ser assim. A igreja, com a sua fé, né, com aquilo que Deus a ilumina, ela vai executar depois na sociedade. Então ela vai ungir o imperador obedece ao Papa, aos bispos e faz aquilo que os bispos mandam fazer. Mais ou menos. Ali, séculos depois de séculos, né, tem bastante problemas acontecendo com tudo isso, porque o ser humano, quando tem o poder na mão, ele é desafiado. Né? A gente sabe, todo mundo. Quando eu tenho poder, ali o que eu vou fazer com isso? Vou servir ou vou querer ser servido? Né? E então é claro que quem tinha poder, tanto no clero, que, né, é a hierarquia, é o detentor do poder dentro da igreja, quanto no império, o imperador, os príncipes, tal e tal, tem poder. Aí eu quero ser servido, não quero servir. Né? Não quero levar a vida do jeito de Jesus por nada. Eu quero ser servido. Ele então, o imperador, queria mandar mais do Papa. E o Papa não, você tem que estar abaixo. Eu sou, né, o vicário de Cristo. Você tem que me obedecer. E o imperador, não, eu sou imperador. Eu tenho as armas. Você não. É assim, né? Ali tinha a famosa doutrina das duas espadas, né? A espada do poder espiritual e a espada do poder temporal. Ele foi acontecendo, né? Um monte de coisa ao longo da Idade Média, tal, né? Mais de 1000 anos, a época da cristandade, mais ou menos a época em que a igreja se entendia como uma teocracia. Tudo isso foi acabando, né? Não tanto por uma pura vontade da igreja, mas simplesmente por vontade dos homens, que não queria mais saber de ser submetidos à religião, não tanto à religião, aos detentores do poder da religião. Né? Porque, claro, quando fé, política no sentido do governo, né, do mundo, não tem a relação certa e uma vai engolindo a outra o tempo todo. Então, os príncipes começaram a dizer, não, mas nós não queremos obedecer ao Papa, aos bispos. Também por isso aconteceu a reforma protestante, que cortou, né, as relações com o Vaticano, com o Papa. Você manda com as pessoas que te reconhecem. Nós não te reconhecemos, então você não manda em nós em nada, nem espiritualmente falando, né? Nem isso. Cisma. A reforma protestante, né, aconteceu também por conta desse problema. Fé que vai querer, né, se meter na política no sentido, né, do governo das realidades temporais. Claro, a gente pensa exatamente o contrário, né? Pensa que a reforma foi por conta do demônio, foi por conta de outras coisas, foi por conta de homens heréticos, foi por conta de mau caráter, foi por conta... né? Na realidade, no pensamento que a igreja tem de si,
A gente tem que simplesmente reconhecer que, por conta desta falta de relação clara entre fé e política, teve o cisma do Ocidente e a reforma protestante, né, que rachou os cristãos. Porque, como falei antes, né, quando a política se mete na religião, o ato de fé está ameaçado. Então, a fé levou pancada, né, a fé ficou prejudicada, tanto que os cristãos se dividiram. Ali o que aconteceu? Começou a se criar os estados modernos, o estado que não quer ser diretamente controlado pela religião, pelos homens da religião, né, pelos detentores do poder religioso. Eles querem ser independentes. E ali foi surgindo então os estados modernos, ali começou a surgir a ideia da democracia, como é que um estado se vira do jeito certo, então os poderes, vamos ver, o poder, como que é o poder? Tem o poder de dizer quais são as regras do jogo, poder legislativo, tem o poder para aplicar as regras do jogo, o poder executivo, tem o poder que decide quem está fazendo certo e quem está fazendo errado, o poder judiciário. Então ali a noção de democracia, da repartição dos poderes e aí por diante. A igreja, nesta época, foi entendendo, puxa vida, a gente vai só se prejudicando, querendo, né, engolir a política. A igreja, o Estado, os poderes que regem a vida das pessoas são coisas separadas. Aliás, são coisas que devem estar separadas. Separadas no sentido que deve ter uma independência. Uma não tem que engolir a outra, uma não tem que se meter na outra, porque isso vai dar errado para todo mundo. Mas a igreja foi entendendo isso bem devagar, muito devagar, até chegar no Concílio Vaticano II, em que o pensamento da igreja sobre si mesmo chegou, né, à maturidade máxima até hoje. A maturidade da igreja está no Concílio Vaticano II. Ali a igreja tem claro quem é, no sentido, tem a melhor ideia de si está no Concílio Vaticano II. Então, qualquer um que te fale o que a igreja pensa, usando o magistério da igreja anterior ao Vaticano II, está te falando de uma situação de igreja do passado. O passado que não existe mais. Hoje estamos no presente. No presente a igreja pensa, né, segundo a compreensão de si dada pelo Concílio Vaticano II. Se um vai te dizer a igreja pensa dessa forma porque tal Papa falou isso, falou aquilo, e você vai ver a data. 1800, 1700, 1500, 1200, estamos no passado. O Concílio Vaticano II é 1962, 1965. A partir dali, o magistério da Igreja pensa de acordo com aquilo que foi definido no Vaticano II. E interpreta o passado de acordo com a maturidade do presente. Não de acordo com a imaturidade do passado. Imaturidade no sentido bom, no sentido a igreja cresce em entendimento.
São Paulo fala, eu quando era criança, falava como criança, pensava como criança, agora sou adulto. Então, o ser humano cresce. Quando eu tinha 4 anos, minha cabeça pensava como uma criança de 4 anos. Quando eu tinha 10 anos, pensava como 10 anos. 20, 30, 40. A igreja funciona assim também. A igreja cresce ao longo da história. A sua compreensão de si, ela vai crescendo. Ela vai agregando. E vai entender, mas quando eu tinha 4 anos eu pensava tal coisa, eu me comportava assim, porque fazia assim. E eu te explico por que eu me comportava assim, com 4, com 10, com 15, com 20. Eu vou te dizer por que fazia isso, por que pensava isso. Eu vou te dizer agora, com a cabeça que eu tenho agora, com os meus 47 anos de agora. Eu não vou te dizer, não vou te explicar com a cabeça que eu tinha com 4 anos. Porque com 4 anos eu pensava a vida de uma forma diferente. Mas a minha cabeça de 4 anos passou. E eu não posso pensar, eu não posso voltar a pensar como pensava com 4 anos, com 10 anos, com 20 anos. Eu devo pensar com os meus 47 anos, com tudo aquilo que eu fui entendendo até hoje. E daqui a 10 anos eu vou pensar melhor de agora. Se eu for aproveitar bem do meu pensamento. Se vou aproveitar bem de tudo aquilo que vou aprendendo. Agora, a igreja, nós acreditamos que tem esta assistência do Espírito Santo. Uma assistência especial do Espírito Santo para entender melhor. Assistência do Espírito. A igreja não vai para trás, a igreja vai para frente. Se eu vou dizer, aquilo que a igreja falava há 1000 anos, vale mais do que está falando agora. Isso significa que a igreja vai para trás, significa que perdeu a assistência do Espírito Santo. Isto é, acreditar contra aquilo que o próprio Jesus falou. A igreja vai para frente. Ela vai entendendo melhor. A igreja não vai para trás. Então, esse é o primeiro ponto. Se a igreja fala, não vamos querer criar uma teocracia no Brasil, é a igreja que fala hoje. Porque se a igreja que chegou aqui com os portugueses 500 anos atrás, tinha coisas muito diferentes. Os cristãos que chegaram aqui queriam um Brasil teocrático. Eles queriam implantar a fé cristã com a espada, porque isso era dever ratificado pelo Papa. Mas a igreja não pensa mais assim. A igreja não é uma teocracia. Entendeu que não tem que fazer desse jeito. E não vai voltar atrás. Não vai dizer, peraí. Era melhor quando a gente era uma teocracia. Não. O passado passou. Colonialismo passou. Chega. Chega de impor a religião. Chega de dizer nós somos melhores, nós temos a revelação de Deus, prontinha, total, plena. Você tem que se obedecer. Chega. A igreja não é isso. Foi, já era, acabou. Não se volta atrás.
Então, a igreja não vai colocar ninguém para que seja tutor dos interesses dela. A igreja não tem padrinho. Fulano é o nosso homem de confiança. Vota nele. Ele vai cuidar dos nossos interesses. Ele vai fazer tudo aquilo que a igreja manda. Ou tudo aquilo que a igreja acredita. A igreja não tem tutor. Não tem padrinho. Politicamente falando, a igreja não assina embaixo nenhum programa político, nem um programa todo recheado de doutrina social da igreja. Não vai. A igreja não vai querer ter o ditador iluminado. Fulano, ele sabe fazer o certo para nós, para todo mundo. A igreja não tem tutor, não tem candidato automático. Fulano é o nosso candidato. A igreja nunca vai dizer isso de ninguém. E quem te dizer que fulano é o candidato da igreja, está falando da cabeça dele. Não é a palavra da igreja. A igreja de hoje. A igreja de hoje. A igreja do Concílio Vaticano II. Pode ser a igreja do passado. Claro. Sem dúvida nenhuma. Mas não a igreja do presente. Depois, a igreja não tem a solução pronta. E que parece meio contraditório. No sentido, a doutrina social da igreja é um conjunto de princípios, é uma reflexão sobre esses princípios, tudo aquilo que a igreja acredita, tudo aquilo que de melhor Deus pensou para o ser humano. Então, dentro da doutrina da igreja tem a dignidade do ser humano, o valor da vida desde a concepção, a família, o trabalho, a democracia, como ela deveria ser, no sentido garantir a liberdade para todos, não colocar alguém abaixo de outros. Então, a igreja sabe quais são os valores, o que realmente vale, que vem de Deus. Só que a igreja não transforma os valores numa doutrina política, num programa de governo, num conjunto de leis que regem a ordem social. A igreja não vai fazer isso. Aliás, a igreja deixou de fazer isso. Não quer mais fazer isso. Por quê? Porque a forma com a qual eu vou definir um programa de governo, as leis, as políticas
públicas, no sentido, todas as ações sociais que é bom fazer para as pessoas, para as famílias, para os estudantes, para os idosos, para os policiais, para o exército, para os aposentados, para os trabalhadores. Tudo depende da situação geral que um país tem naquele momento histórico, um conjunto de fatores humanos, geográficos, históricos, culturais, N coisas. Então, a receita do bolo, para ter um bom país, um país justo, um país que caminha bem, um país harmonioso, é fruto de uma compreensão desses fatores humanos, históricos, sociais. E não existe uma única receita. Não existe uma única receita. A fé acredita numa única verdade, a verdade de Deus. Deus é amor. A fé não tem relativismo. Deus é amor, pronto. Agora, a política é puro relativismo. Tudo depende de alguma coisa. Hoje está bom, assim, amanhã não, tem que mudar. A política é puro relativismo. Porém, o católico, ele tem que juntar, o político católico, ele vai vendo, hoje, o que precisa fazer. Esta solução pode ser dessa forma, pensando nos princípios da fé. Os princípios da fé são como, vamos dizer, as letras do alfabeto. A, B, C, D, E. São sempre as mesmas. Sempre as mesmas. Mas com as letras eu vou fazer um discurso, vou escrever um texto. Eu tenho milhões de textos bons com as mesmas letras. E milhões de textos ruins com as mesmas letras. Mais ou menos. Não que... Porque, claro, eu posso usar os princípios da religião de um jeito errado. Sobretudo quando eu estou usando eles de uma forma autoritária. Estou manipulando a religião. Estou fazendo um texto ruim com as letras. A, B, C, D, E, tá. Mas eu posso fazer um texto bom. Eu posso fazer muitos textos bons, muitos textos ruins. E não existe um melhor texto. Único. Que a igreja vai assinar embaixo. Não existe. A política é pura relatividade. O Papa Bento XVI explicava isso, que tão nomeado por muitos como o baluarte do dogma católico e tal. O Papa Bento tinha muito claro essas coisas. Ele que tem a cabeça toda no auge da Igreja, Concílio Vaticano II. Política é pura relatividade. Bento XVI. Então, não existe uma forma melhor
de governar. Não existe. Não existe um programa político de Deus. Não existe. Existe um programa político bom que usa bem os valores da fé. Isto sim. Existem programas políticos bons que usam bem os valores da fé. Então, o político cristão, ele não se remete diretamente a Deus. Eu estou te falando em nome de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou sendo ungido de Deus, eu estou tentando ser uma pessoa honesta que coloca em prática os valores da fé e os aplica na situação que eu estou vendo hoje com os outros. Então, o político católico, ele não precisa ter um discurso religioso quando ele fala. Ele tem um discurso que traduz na linguagem política os valores da fé. E ele vive isso, né? Ele vive de verdade. Não precisa usar o nome de Deus. Não precisa usar a religião como ferramenta. Os valores são a ferramenta. No sentido, o bem comum. Aliás, a responsabilidade, a participação, a liberdade, os valores. Então, o político, ele vai fazer um programa de governo para que as pessoas sejam responsáveis, para que as pessoas tenham acesso aos instrumentos do próprio crescimento, né? A educação, de uma certa forma, a saúde, de uma certa forma. Ele vai usando os valores para pensar as soluções políticas boas que colocam em prática esses valores que geram o bem nas pessoas. Todo mundo. Cristão, não cristão, bom, ruim, safado, não safado. O cristão serve a humanidade. Não serve seu bolso, não serve os interesses de alguém, de alguma ideologia, né? Não faz isso não. Serve a humanidade e não é ungido de Deus. Não é. No sentido, não é que recebeu uma carteirinha de político por parte de Deus. Vamos tentar. E outra coisa importante, então, esses valores, eles não são propriedade da igreja. A igreja recebe a luz da fé, que faz entender os valores. A igreja serve a humanidade para que cada pessoa possa se construir de acordo com os valores. Então a igreja não vai querer
obrigar as pessoas a pensar de uma determinada forma, porque está certo, né? A igreja acredita na liberdade de consciência, né? Isto é um princípio fundamental do Concílio Vaticano II, que foi uma das grandes mudanças que a igreja, né, compreendeu no Vaticano II, porque antes não pensava assim. A igreja não pensava que o ser humano tinha liberdade de consciência, ele era obrigado a pensar aquilo que a igreja pensava. Hoje não é assim. A igreja fala, nós somos obrigados a aderir à verdade da fé, mas esta obrigação não é uma imposição que vem de fora de uma instituição religiosa. É algo que eu mesmo vou entendendo na medida em que eu vou construindo a minha vida de acordo com os valores da fé. Eu mesmo vou querer obedecer ao amor, porque eu estou construindo a minha vida no amor, e estou vendo que isso dá certo. E a minha vida é boa, é justa, é maravilhosa, porque estou obedecendo ao amor. Então eu quero obedecer cada vez mais e melhor. Não porque a igreja está me dizendo, você deve obedecer ao amor, pronto, acabou. Está claro? Então, obedecer ao amor significa depois obedecer a tudo aquilo que a igreja entende da vida, da fé, do mundo, porque toda a compreensão que a igreja tem das coisas, tudo vai na direção do amor. Deus é amor. E tudo isso não acontece por uma imposição que vem de fora. O padre mandou fazer isso, o padre mandou votar fulano. Então você obedece à igreja e vai dar certo para você. Ou você faça isso porque a igreja mandou fazer. Não. A igreja acredita na liberdade da consciência. A consciência é o sacrário fundamental do ser humano, onde ali acontece a liberdade verdadeira da pessoa. E quando a pessoa abraça esta liberdade, ela se torna realmente aquilo que é, criatura à imagem e semelhança de Deus, por um puro ato de liberdade e não por uma imposição de fora. Sabendo que a gente nunca terá este puro ato de liberdade, claro, porque tem o pecado, tem um monte de atropelos, então a igreja te dá uma ajuda de fora. Olha, fulano, se você vai fazer tal coisa, você vai se dar mal, porque a liberdade do amor nunca vai para lá. Eu te garanto que nunca vai para lá. Então, as leis da igreja são isso, olha, fora daqui não dá certo. Mas a igreja está dizendo, se você obedecer a isso, cegamente vai dar certo. Não, não vai dar certo nada. Vai dar certo quando eu, na minha total liberdade, vou acolher a verdade da fé e vou colocá-la em prática depois na minha vida. Então eu vou ser um bom político, não é
aquilo que obedece, a igreja falou tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Não é um político católico isso aqui. Não tem nada a ver. Claro, eu não vou ferir, né, diretamente princípios que a igreja me coloca. Então eu não vou ser abortista, né? Fica claro. Não existe político católico abortista. Isto é claro. Não existe político católico que possa dizer vamos usar a tortura para tirar informações dos maldosos, para eles falarem todas os crimes que fizeram. Não vamos desrespeitar a dignidade do ser humano em todas as formas que a vida se manifesta. O princípio da dignidade da vida, do começo ao fim. Então, claro, político católico, ele nunca vai, para ser um bom político católico, nunca vai abraçar ideias diretamente contrárias aos princípios da fé, né? Sobretudo daqueles chamados não negociáveis. Mas isso não é suficiente. Não é só isso. Eu sou contra o aborto, então o restante, qualquer coisa pode, né? Tem que ter claro os princípios e tem que ter claro como esses princípios vão sendo aplicados. E como ele vai lidando com pessoas que não acreditam nesses princípios. Então, o político católico não é alguém autoritário. Eu vou querer ser um ditador cristão para que todo mundo obedeça à igreja, né? Isto não é ser político católico. Ou eu vou, né, roubar em nome da fé. Eu vou fazer coisas erradas com a intenção de fazer um bem lá no fundo, né? O fim justifica os meios. Isto não é um princípio católico. Então, a igreja não vai impor, determinar às pessoas aquilo que tem que fazer. Ela simplesmente dá os princípios e na lógica dos princípios eu vou elaborando as propostas com a minha inteligência, vendo o que precisa, o que não precisa. Hoje é uma coisa, amanhã outra. E claro que também isso significa que o político católico ele não quer fazer dentro da sociedade uma sociedade paralela, né? Uma sociedade cristã na qual a vida funciona do jeito cristão, e quem está fora é o inimigo, quem está fora é ruim, e a igreja está lá dentro, que a igreja não é uma seita, né? Não é a turminha dos melhores, né? Onde tudo ali dentro é melhor, é certo, é justo, é bom, e
está perfeito. Né? A igreja não se entende nem como uma seita, e o político católico não vai querer fazer a turminha dos melhores. E vai se achar ele melhor dos outros. E tudo aquilo que ele fala é certo automaticamente, porque eu estou fazendo as coisas que a igreja acredita. Ou estou te falando, né, como candidato, aquilo que você quer ouvir. Né? Então eu vou te dizer que defendo tal coisa, tal outra, todas coisas maravilhosas, então eu sou perfeito. Você tem que votar em mim porque sou o perfeito representante de Deus, tal. A igreja não assina embaixo a ninguém. Tanto que dentro da igreja um santo é santo depois de morto, nunca vivo. Né? Nem dentro da igreja, no sentido, nem na vida espiritual. Né? A igreja assina embaixo nem na vida espiritual de alguém. Muito menos na atuação temporal, na atuação política, na atuação social de alguém. Nem como bom político. É claro, a gente pode dizer, fulano é um bom político porque está tendo uma atuação política coerente com os valores da fé. Mas a gente não vai assinar embaixo que ele sempre será assim. Né? Hoje, amanhã, depois de amanhã. Assim como ninguém vai dizer fulano é santo depois de morto. Porque a igreja é muito esclarecida sobre as bagunças que estão dentro de nós, que agem em nós e que não devem interferir entre fé e política. As duas coisas têm que caminhar do jeito certo, sem uma querer engolir a outra. Sem colocar o nome de Deus no manifesto político, sem colocar as coisas da fé junto com o candidato. Imagem, né? Imagem de Maria e candidato. Terço e candidato. Está errado. Manipulação da fé. Ato de fé corrompido. A igreja veementemente proíbe isso. Veementemente. Político católico, político cristão, que eu posso dizer sim, fulano não é católico, mas é um bom político. Não usa a religião como ferramenta política. Não usa o nome de Deus. Não precisa. Não porque não tenha coragem. Não porque, mas na Bíblia está falando que quem não vai me declarar diante dos homens... O testemunho do cristão é o amor, não é a doutrina, não é a palavra, não é a letra, é o amor.
Me declarar a favor de Cristo é quando eu sou servo da humanidade. Quando a minha vida é feita de acordo com o amor. Não precisa eu falar. Bom político cristão não mostra de ser religioso, de ser crente, de ser zeloso com as coisas da fé, para dizer, olha, volta para mim, olha a minha fé, eu estou defendendo a fé, estou defendendo as coisas de Deus, volta. O bom político cristão nunca faz isso. E quem faz isso não é um bom político. Jamais será. Ainda que faça algo, que pareça ser vantajoso para os cristãos e a igreja. Isto é, política engolindo a fé. Manipulação. E depois a religião engolindo a política, querendo dominar, querendo ser servida e não servir. Esse é o problema. Esse é o problema que estamos enfrentando hoje. Pessoas que em nome da fé, são obreiros de interesses políticos. E políticos que usam a religião para chegar lá no poder e ficar lá. Ratificamos que a CNBB, a Igreja Católica de hoje, condena veementemente o uso da religião por todo e qualquer candidato, como ferramenta da sua campanha eleitoral, da sua atuação política, como cidadão, como cristão na sociedade. E vamos encerrar por aqui. Tem muito mais para dizer, claro. Perguntas são muito bem aceitas, questionamentos, críticas, fiquem à vontade. Próxima terça-feira vamos tratar mais em detalhes sobre outras questões ainda mais técnicas para o voto do final do mês, do segundo turno, porque é aquilo que está sobrando, na campanha eleitoral, mas também para entender o que o católico pode e não pode fazer agora, diante da situação que estamos tendo, situação de manipulação profunda da religião, muito grave. Nós invocamos sempre a nossa Mãe Maria como modelo da Igreja, que não se deixa manipular e que abraça todo mundo mesmo.
né? Com o coração de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Luís Gonzaga, os nossos padroeiros, intercessão de Maria, São José, Sagrada Família, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado a todos pela participação. Até próxima terça-feira. O vídeo depois será também encaminhado no YouTube. Obrigado.